Deuteronômio 10. Novas tábuas da lei. Deuteronômio 10 versículo 1. Naquela ocasião o Senhor me ordenou: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba para encontrar-se comigo no monte. Faça também uma arca de madeira. Deuteronômio 10 versículo 2. Eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras, que você quebrou, e você as colocará na arca. Deuteronômio 10 versículo 3. Então fiz a arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra como as primeiras e subi o monte com as 2 tábuas nas mãos. Deuteronômio 10 versículo 4. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos que havia proclamado a vocês no monte, do meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. O Senhor as entregou a mim. Deuteronômio 10 versículo 5. E eu voltei, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito. E lá ficaram, conforme o Senhor tinha ordenado. Deuteronômio 10 versículo 6. Os israelitas partiram dos poços dos Jacanitas e foram até Mozerá. Ali Arão morreu e foi sepultado, e o seu filho Eleazar foi o seu sucessor como sacerdote. Deuteronômio 10 versículo 7. Dali foram para Gododá e de lá para Jotatá, terra de riachos. Deuteronômio 10 versículo 8. Naquela ocasião o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. Deuteronômio 10 versículo 9. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção de terra ou herança entre os seus irmãos, o Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu. Deuteronômio 10 versículo 10. Assim eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como da primeira vez, e também desta vez o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. Deuteronômio 10 versículo 11. Vá, o Senhor me disse. Conduza o povo em seu caminho, para que tome posse da terra que jurei aos seus antepassados dar a você. Deuteronômio 10 versículo 12. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Deuteronômio 10 versículo 13. E que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje dou a você para o seu próprio bem. Deuteronômio 10 versículo 14. Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Deuteronômio 10 versículo 15. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Deuteronômio 10 versículo 16. Sejam fiéis, de coração, à sua aliança, e deixem de ser obstinados. Deuteronômio 10 versículo 17. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Deuteronômio 10 versículo 18. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Deuteronômio 10 versículo 19. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Deuteronômio 10 versículo 20. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a ele e façam os seus juramentos somente em nome dele. Deuteronômio 10 versículo 21. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Deuteronômio 10 versículo 22.
Os seus antepassados que desceram ao Egito eram 70 ao todo, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu.